Olá, hoje vamos falar sobre a fobia social. A fobia social, também chamada de ansiedade social, muitas vezes é confundida com timidez, mas com sintomas bem mais intensos e que geralmente trazem prejuízos para a vida pessoal, social, acadêmica e profissional. Essa é uma das grandes diferenças com a timidez. Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, a fobia social tem como característica um medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, como falar em público ou simplesmente ir a uma festa. Por se tratar de um transtorno mental, há alguns modelos cognitivos e comportamentais relacionados à fobia social. Vamos ver quais são? Entre os modelos mais antigos está o condicionamento clássico, que postula que uma experiência traumática, como por exemplo um aluno ficar muito nervoso ao ter que ler um texto na frente dos colegas, poderia ser responsável pelo início da fobia. Este fato poderia fazer com que esse aluno não mais quisesse ler ou falar em público. Alguns autores relatam, no entanto, que tais experiências negativas eram já uma consequência da fobia e não o início do transtorno. Um outro modelo é o do déficit de habilidades sociais. Segundo essa teoria, indivíduos com fobia social sofrem de um grande déficit nessas habilidades, como, por exemplo, iniciar uma conversa com uma pessoa estranha, comportar-se em uma entrevista de emprego, flertar com alguém, etc. A falta de habilidade social pode levar o indivíduo a evitar situações sociais onde tais habilidades possam ser essenciais para um comportamento adequado e efetivo, como uma entrevista de emprego. Para eles, as crenças irracionais são o centro dos transtornos neuróticos. Para ele, a ansiedade social poderia ser explicada pelas crenças irracionais que a pessoa tem, por exemplo, achar que temos sempre que causar uma boa impressão para sermos aceitos pelas pessoas, ou que temos sempre que ter um desempenho perfeito em determinada situação para mostrarmos o nosso valor. As pessoas que têm esses tipos de crença tendem a se cobrar mais, e este alto grau de exigência leva a um alto nível de ansiedade na execução do comportamento e de frustração quando algo não sai como planejado. Vulnerabilidade cognitiva refere-se à tendência dos indivíduos fóbicos a interpretar de forma errônea as situações sociais e seu próprio desempenho. Segundo esse modelo, o medo central na fobia social é o de ser o foco das atenções, de expor suas fraquezas e, em consequência disto, ter seu desempenho avaliado de forma desfavorável. O fóbico social apresenta falhas no processamento cognitivo, que tende a distorcer a avaliação de suas experiências interpessoais, com pensamentos patologicamente negativos acerca de si mesmo, suas experiências e seu futuro. A fobia social pode atingir qualquer pessoa em qualquer faixa etária. A depressão é muito comum em crianças e adolescentes que apresentam este quadro. Em relação aos sintomas, podemos dividi-los em 4 tipos: cognitivo, fisiológico, afetivo e comportamental. Os sintomas cognitivos incluem pensamentos negativos sobre si mesmo, a situação e os outros, preocupações, ruminações e perfeccionismo, medo de avaliações negativas ou sentir-se tolo, acreditar que existe uma forma correta de agir socialmente que ele desconhece, atribuir culpa a si mesmo, além de manter crenças e falácias negativas sobre si. Dentre os sintomas fisiológicos que referem-se às reações corporais e sensações estão frequência cardíaca alta, boca seca, tremores, sudorese, mãos frias, vontade de ir ao banheiro, tontura, enjoo e também a sensação de perda de realidade. Os sintomas afetivos estão relacionados aos sentimentos mais complexos e incluem baixa autoestima, embaraço e excesso de autoconsciência, vergonha, solidão, abatimento e tristeza e depressão. Por último, temos os sintomas comportamentais, que estão ligados às atitudes, como tiques ou movimentos repetitivos, fuga de situações sociais, pouca movimentação corporal e pouca expressão facial, voz baixa, dificuldades na articulação da fala, inibição e passividade.